Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Estamos aqui hoje com um convidado e eu até brinquei com ele agora há pouco que eu não vou me arriscar a anunciá-lo e trazer todo o portfólio dele, porque é muito extenso, mas é uma pessoa incrível e tenho certeza que vocês vão gostar do nosso episódio de hoje, tá? Então, Sidney, seja bem-vindo. Se apresente, fala para nós um pouquinho aqui que é o Sidney, porque eu não consegui decorar. Bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, né? Conversar com o pessoal daí que está acompanhando o podcast dos CNPJs. E, bom, a gente ficou brincando sobre esse negócio do currículo, né? Então, só voltando um pouquinho na história, minha primeira formação foi comunicação social, com ênfase na área de publicidade, propaganda e marketing. Aí depois eu vi que precisava de uma complementação, fiz administração, fiz técnica em contabilidade, fiz pedagogia. E aí eu falei, tá faltando mais alguma coisa. Então hoje eu ainda faço filosofia, outra graduação, quinta, e eu faço ciências da computação, que é a minha sexta graduação. Mas além disso eu fiz mestrado na área de administração, que me dá suporte para o meu trabalho no dia de hoje, né? E também fiz mestrado em educação tecnológica. E atualmente também estou fazendo doutorado em políticas sociais. Não teria como eu decorar isso tudo nunca. Mas você sabe que uma coisa que eu falo, eu gosto de estudar. Eu acho que, como a gente estava conversando anteriormente, estudar abre a mente. Abre mesmo. Faz com que a gente busque um outro olhar sobre aquele ponto. E eu acho que isso hoje o mercado necessita da gente ter essa visão diferenciada da coisa. Se eu me especializo numa coisa e só fico naquela bolha, eu vou usar um termo que a gente conversou um pouquinho antes. Eu vou entregar o mesmo pacote. Exatamente. Eu posso fazer alguma coisa, deixar ele lindinho o pacote, mas o cliente não vai perceber diferença. Quando a gente estuda e a gente amplia, a gente estuda outras coisas e tem essa tendência a trazer para o que você faz como carro-chefe na sua vida, você começa a ter uma outra visão. Eu acho que a gente aprimora até o diálogo, eu falo, né? Perfeitamente. Eu penso assim, eu sou um cara que... Vamos conversar? Vamos. Se tiver um acompanhamento ali, bora, a gente vai dialogar horas. E com isso a gente vai percebendo as situações. Hoje, o que o Sidney faz, né? Sim. Hoje eu sou consultor na área de marketing estratégico, inteligência competitiva, né? E é uma coisa que eu venho me especializando ainda cada vez mais em experiência do cliente, mas também sou professor, né, na faculdade, né? Então eu acabo trazendo o mercado da faculdade e trabalhando isso. Agora, quando você chega no mercado, você está lá dando consultoria, e o mundo da consultoria é um mundo doido, porque eu acho que tem tanta gente se dizendo consultor, igual assim, ele é coach. Tem um monte de coach, tem um monte de consultor, né? Tá na moda, tá na moda, modinha. Só que eu estou nessa área há 25 anos. Então, assim, você chega um momento, aí tem um cara que se veste melhor, tem um outro tipo de investimento que sobressai a você e você fala assim, ok, tem mercado para todo mundo. Mas, o que ele vai entregar? Quando eu olho, eu fico olhando assim, eu valorizo muito esse negócio da entrega. O que é a entrega dessa pessoa? Ele entregou isso é bom, peraí, vamos lá estudar o que ele entregou. Olha, entregou isso, o cliente não achou legal, vamos estudar também. E aí você acaba, não, peraí, eu tenho que fazer uma faculdade aqui, ou fazer uma pós-graduação ali, para entender melhor essa situação. E fiz várias pós também por causa disso. Quantas foram? 10 até agora. Você realmente gosta muito de estudar. A gente fala muito, principalmente o nosso fundador aqui da CNPJs, ele fala algo que é verdade. Muitas pessoas têm que fazer a graduação, têm que ter faculdade. Ela tem a faculdade, ela estuda durante 4 anos, de 7 às 10 da noite, durante 4 anos. E depois que acaba, ela não tem uma horinha por dia para estudar. Ela acha que acabou, certo. Zerei o game, tá ótimo, né? Eu acho que você tocou num ponto que é importante. O pessoal fala assim, Sidney, você não dorme? Né? Não durmo, tá, gente? Eu não durmo mesmo, eu durmo muito pouco, de 3 horas e meia, 4 horas por dia no máximo, mais que isso me dá dor nas costas. Mas eu falo uma coisa, o dia tem 24 horas para todo mundo. Exatamente. Bom, vamos pegar uma pessoa normal. A pessoa normal, ela dorme 8 horas por dia. Se ela dorme 8 horas por dia, ela tem o quê? 16 horas úteis do dia ainda. O que ela vai fazer com as suas 16 horas úteis do dia? Ela vai trabalhar. Umas 10 horas de trabalho.
sobrou 6 horas. E essas 6 horas? Eu vou fazer academia. 1h30, vamos pular. Eu tenho que fazer o quê? Vai tirar. Quando você vai ver, a pessoa não conseguiu gestar a agenda dela. Isso, para mim, é pior. Por quê? A pessoa não consegue enxergar o potencial dela de continuar se atualizando, continuar buscando diferencial no mercado, continuar olhando o mercado com olho de projeção. Entendeu? Então o pessoal fala assim, isso aqui, eu penso lá na frente. Para quem não sabe, tá? Ele assistiu uma palestra minha já um bom tempo atrás, a gente viu essa coincidência agora, né? Eu ia falar disso daqui a pouco. Mas eu não lembro se eu falei naquela palestra sobre o meu objetivo de vida, que chama Rumo a 2030. Eu tenho um objetivo de vida, eu falo isso para todos os meus alunos, para todas as palestras que eu falo de objetivo, eu falo, eu tenho um objetivo já Rumo a 2030. E eu acredito tanto nisso que eu tatuei aqui no meu ombro. Que legal. Hashtag Rumo a 2030. Mas quando começou isso? Em 2002. Então, não é uma coisa de agora. Aí pessoa... Aproveitar que tá chegando, né? Aí vai e fala que não, tem muito tempo. Comecei em 2002. E aí de lá, eu fiz um planejamento do que seria até o meu 2030. Aí a pessoa, mas aí vem um monte de gente, né, os negativos, né? Eu acho o máximo, os haters, assim. Mas vai chegar 2030 e aí? Eu falei, depois vou lançar 2053. E assim a gente tem que fazer, tem que ter propósito na vida. Com certeza. Então, a gente fala assim, mas... Eu falo que eu quero deixar um propósito, eu tenho um propósito, que é um legado. Qual é o legado que eu quero deixar para a sociedade? Sabe, para o mercado, para os que foram clientes ou que conversam comigo. Porque o Sidney vai morrer. Mas se eu deixar um legado, essa memória, ela vai se transformando, e com isso, continua a história. Perfeitamente. Então, eu acho que no mundo dos estratégicos, né, no mundo da estratégia, a gente tem que pensar assim. Sim. Mas peraí. Eu vou atender a CNPJ hoje. Ok. Mas eu não quero atender hoje. Eu quero atender hoje e por 15 anos. E acompanhar essa evolução e falar assim, olha, lá atrás nós estávamos pensando assim. Hoje estamos pensando assim, colhado e assado. E se a gente não fizer isso, por que a gente está nessa vida? Por que a gente nasceu? Se não é para construir algo na vida. Um legado. Tem gente que trabalha igual uns condenados, né? E eu acho válido, não está errado, mas foca no dinheiro. E eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que ter um dinheiro. Mas eu comecei a fazer um limpa na minha vida para focar no meu prazer, satisfação. E eu falo assim, eu tenho mais de 40, tenho 48 anos. Eu falo o seguinte, aquela crise dos 40, mas veio uma boa hora, assim, crise dos 40. Primeira coisa que eu fiz foi meu planejamento estratégico. Eu revi o meu planejamento estratégico de 2002. Eu revi ele. Nos 40. Nos 40. E ali eu tive que realinhar muita coisa para atingir meu objetivo de 2030. Então, a gente acaba tendo na mão todas as oportunidades do mundo. E onde que eu vi tudo isso? Voltando ao início da nossa conversa. Quando você começa a estudar, sua mente vai abrindo, expandindo. A partir do momento que você para de estudar, não tem tempo para estudar? Sim. Seu mundo vai se fechando, e aí você vai ficar aquela pessoa que eu chamo de massa de manobra, que vai ser sempre a pessoa que vai ser comandada. Ou, se ela tiver muito boa sorte, ela vai criar uma empresa, né? Mas ela vai atuar sempre na superfície da coisa, na borda da praia, porque é o que ela sabe. Não estou falando que está errado. Tem gente que se dá muito bem. Sim. Mas a porcentagem de pessoas que se dão muito bem sem o embasamento é muito pequena para o mar de CNPJs que nós temos no Brasil. Perfeito. Entendeu? Eu acho que eu sou professor de empreendedorismo, eu acho que no mundo do empreendedorismo cabe todo mundo e mais um pouco. Mas eu vejo situações em que a pessoa tem preguiça de entender o público-alvo. Preguiça de entender que ele não vai falar corretamente português e você não pode falar corretamente português com ele. A gente estava falando agora há pouco, né? Agora há pouco. Sobre comunicação. Uma comunicação efetiva se resume nisso. Isso, e eu falo uma coisa para você, assim, por exemplo, eu estava em São Paulo, eu atendia dois clientes muito específicos.
Um, que era um restaurante que eu tinha que entrar num horário onde o restaurante não estava aberto, mas eu não podia ir de roupa social. Então, porque os donos eram da vibe da bermuda e tênis. Cara, eu lembrei de uma coisa da sua palestra, meu Você Deus. lembrou? Por favor, continue, desculpa. Do guarda-roupa. Da unha. Ah, da unha. Nossa, verdade, da unha, gente. Aquilo lá foi fantástico. Meu Deus. E na outra loja, e no outro cliente, eu tinha que entrar de terno. Só que os dois clientes eram no mesmo dia. Qual que foi a minha estratégia? Foi muita sacada, né, também, né? Eu tive que achar um cliente que era uma loja, né? Assim, não é que eu tinha que achar. Calhou de um cliente ser uma loja. E aí, o que eu fazia? Atendi o primeiro, atendi o segundo da loja, sabia da minha história, trocava de roupa na loja e atendi o terceiro. Então eu otimizava o meu tempo. E o pessoal, a dona da loja rolava de rir comigo, porque eu era muito assim, né? Mas se adaptar ao cliente é um problema. Esse negócio que você falou da unha. Nossa, isso é sensacional. Bom, não vamos falar os donos dos bois aqui, porque não pode. Claro, de forma alguma. Mas, gente, eu estava nesse dia contando para eles uma coisa real. O cliente fui conversar, a gente sentou um na frente do outro assim, e ele falou assim, ele fazia assim para mim. Então, Sidney, assim, calma lá na mesa, deixa eu até pôr para cá assim, ó. Então, Sidney. E eu? Gente, então eu indico a vocês, leiam O Corpo Fala, tá? Tem um outro que chama 38 Maneiras de Vencer Qualquer Debate, porque vocês entendem o que o corpo está falando. O cliente não queria ouvir minha voz, o cliente queria ver minha mão. E aí, então, Sidney? Sidney, eu olhei e falei... Aí eu peguei, olhei e falei, ok, tudo bem, senhor? Na hora que eu fiz assim, ele falou assim pra mim, daqui 2 semanas você volta. Aí eu peguei, francamente, eu saí de lá meio chateadão, né? O que eu fiz de errado com o homem, gente? Só que o homem é um cliente fenomenal. Tá, a empresa está fazendo até hoje. Mas é um cliente que trabalha com alimentos. Ele olhou minha unha para ver se a unha estava grande, cortada, e se eu tinha cutícula. Quando eu vi a unha dele, não tinha cutícula, a unha dele era perfeita. Daí 2 semanas, eu lá no escritório para a minha que trabalhava comigo, a Patrícia, preciso fazer a unha, Patrícia. Ela, por quê? Porque o cliente não vai me atender. Aí foi, dito e feito. Eu fui fazer a reunião. Quando ele falou, e aí, Sidney? E aí, tudo bem, senhor? Na hora que mas foi automático isso aqui. Na hora que ele viu a minha mão, foi que ele apertou minha mão mesmo. Vem cá, respeito, com né? respeito. Você precisa conhecer a empresa, porque você vai trabalhar para nós. Eu falei assim, eu vou? Eu falei, já olhou suas redes, isso aqui, portfólio? Ok, acabou, vamos fazer um trabalho. Então eu falo para você assim, imagine uma empresa que vende para alguém que fala por exemplo, eu tenho um segmento que eu atendo algumas pessoas que eles têm um português muito correto. Eu tenho até hora recente de falar algumas coisas, porque eu dou aula para mais jovem, então eu falo de palavrão, falo de errado, e xingo todo mundo, e pessoal, porque é a vibe deles. Mas eu fui fazer um curso de oratória para entender como. Aí a professora falou assim, você tem que ler mais. Ler o quê? Tudo. Comecei a ler um monte de coisa. Mas ler e debatia com ela. Porque foi aprofundando essa história. Agora eu falo para você assim, isso é um investimento? É. Quem que vai perceber esse investimento? Muitos não vão. Mas aquele cliente específico fala assim, opa, você fala minha língua. E aí você agrega valor, né? Com certeza. Aí o pacote está diferente já. Com certeza. E isso, aqui na CNPJ, a gente passa muito por isso. Por quê? A gente sempre fala isso aqui, eu já deve ter falado isso aqui até em outros episódios, que no Brasil a gente não aprende a ser empreendedor. Ou a gente empreende por oportunidade ou por necessidade. Sim. E aí, muitas das vezes, a gente quer tratar todos os clientes na mesma caixa, não adianta. Eu tenho que entender que aquele cliente ele está em um momento diferente. Uhum. Então a gente vai conversar com o cliente, talvez eu vou chegar no Sidney e falar assim, Sidney, aqui está sua guia, seu Simples Nacional, é X e pronto. Para ele tá ótimo, ele entendeu. Sidney, aqui está sua guia, seu DAS, né? Chega lá o nome DAS. O que é isso? Eu tenho que pagar? Então assim, temos que realmente entender o perfil, o momento, o tipo de cliente e como aquele cliente vai me entender. Sim. Porque se não fosse a nossa comunicação com determinado cliente, ele talvez não pagaria. Gente, vocês mandam um documento para mim por e-mail, aquilo eu pago? Já aconteceu.
eu tenho que pagar, porque veio o código de barras, eu fiquei na dúvida. Ou seja, se a gente não consegue entender aquele momento, aquele cliente e assim por diante. Teve um cliente que eu achava muito interessante, assim, daqui da região. E eu tinha acabado de chegar a São Paulo você sabe uma coisa que tive um estigma, né? Não vou contratar você porque você é muito caro, você é de São Paulo. Não sei por que eu tinha esse negócio. Eu falei, não sei nem quer saber valor. Até que um abriu a oportunidade e daí pra frente eu consegui fazer vários negócios. Mas aí eu fui atender um bar, copo sujo. E eu achei o máximo isso, porque ele falava assim pra mim, senta aqui. Eu sentava no degrau do bar da esquina, hoje não existe mais o bar, eles vão construir um prédio no local lá. Mas você sabe que ele fala assim, toma uma comigo. Eu falei assim, uma coisa, vou ter que trocar o horário de atendimento, senhor. Eu tenho que vir mais tarde, porque se eu vir de dia, Eu chego no próximo. né? Aí ele falou assim, então tá bom. Então hoje, a partir de hoje, é a última vez que a gente fez esse horário de reunião. Eu falei, ok. As próximas vezes você vai vir mais tarde. E eu comecei mais tarde. Aí, você vai ficar bebendo? Não, mas você não vai fazer desfeita. Com certeza. Você se prepara para aquilo. E o negócio de beber era um negócio assim, ó. Aquele copinho americano é só para falar que tá na mesa. E aí depois, ele falou, põe um pouquinho porque eu vou dirigir. Então ele colocava um pouco, mas ele queria que eu sentasse no degrau e bebesse com ele aquele pouquinho. E esse senhor começou a falar de mim para outras pessoas. E aí foi a hora que, olha como são as oportunidades da vida, né? Eu comecei a enxergar o que são os micros e pequenos empreendedores. Eu tenho um caso de sucesso que eu falo para todo mundo, né? Que as meninas atendiam de forma informal dentro de uma farmácia ali na rua São Paulo, vendendo caneca sublimada. E hoje elas atendem cliente na China, na Suíça, não sei onde, um monte de coisa. Que loucura. Por quê? Elas falam, né? A Michelle, ela fala abertamente, a Michelle Ades, ela fala assim, você entendeu a gente. Mas eu tive um professor, que foi aquele cara do bar que falou assim, senta aqui, vamos conversar. E a esposa dele falou assim, você não vai mandar o Faz-me Rir? Fala desse jeito, o Faz-me Rir, que era o honorário, o boleto do honorário. E eu achava o máximo isso. Eu falei assim, gente, olha, São Paulo, eu não tinha essa oportunidade. Então eu falo, quanto mais a gente compreender o cliente final, mais eu consigo dar um atendimento personalizado, mais eu consigo enxergar, ele não mais me enxergar como um cara que trabalha para o governo. Sim, perfeito. Entendeu? Porque a gente escuta isso muito na área da contabilidade, né? Muito, muito. Chega até a ser. Eu falo assim, até dói, assim, dá uma mágoa. É o portador de más notícias, né? A gente não manda nada que presta, só coisa para ele pagar. Só conta. Eu falo assim, mas você vai dormir bem, uai. Né? Então eu sou muito de conversar mesmo. Vamos sentar aqui, vamos fazer isso aqui. Porque as pessoas ver o lado de um profissional que tem essa visão humana da coisa. E quando tem essa visão humana, você traz um outro diálogo, você traz um outro olhar do seu trabalho. Volta uma palavra que eu já falei, a gente agrega valor. Com certeza. Aí o cliente fala assim, pô, vale a pena estar do seu lado, vale a pena conversar com você, então bora lá. Né? Então, ainda falo assim, não tem tempo ruim não. Eu falo, do limão a gente faz uma limonada, você põe uma boa vodka, sai uma ótima caipirinha, uma caipivódica. Aqui na CNPJ, a gente, voltando até para essa parte um pouco de experiência, isso que você falou, eu acho que faz muito sentido, principalmente com o nosso negócio. Aqui na CNPJ, o nosso produto, eu sou contador, gosto e amo contabilidade, eu gosto do que eu faço, mas eu sei que o meu produto é feio. O balanço é feio, a DRE, a guia então nem se fala. Então, nosso produto é feio. Hoje, um dos motivos que mais, para mim, é o meu propósito de estar na CNPJs, a nossa experiência, claro, tem como gerar uma boa experiência na hora de entregar um balancete, na hora de entregar uma guia, tudo pode ser gerado experiência. Sim. Mas hoje o nosso diferencial é o atendimento ao cliente. Sim. É entender o momento, é ser próximo dos clientes. Os clientes, muitas das vezes, eles preferem vir cá, não, eu prefiro ir comer um pão de queijo, tomar um café com vocês. Então, essa ideia, né? Eu tenho certeza que o serviço que você prestou para o rapaz do bar foi muito bom.
Mas outra pessoa poderia prestar esse serviço possivelmente. Sim. O diferencial, não que seja só esse, mas um dos diferenciais foi sentar na escada, tomar uma cervejinha com ele. Isso faz muito, isso é experiência. Atendimento também é experiência. Essa experiência que hoje não, já não tem pra gente falando da experiência do cliente, né? Quando a gente foca na experiência do cliente, é levar o cliente a um outro patamar. Ele espera isso, a expectativa. Mas eu supero a expectativa. E você sabe que quando você conhece mais o seu público-alvo, o próprio público-alvo, o próprio cliente te dá todas as dicas. Olha, eu espero isso de você. Mas se você fizer isso aqui, né? A gente precisa entender o seguinte, eu falo uma coisa, por exemplo, o produto que a gente tem, né, final da contabilidade, como você falou, é um produto feio. Sim. Ele é seco, né? Ele é um papel, né? Ou ele é um e-mail. Exatamente. Vamos lá, Pedro, vamos falar rasgadamente. Agora, quando eu crio um storytelling da conversa ali, para chegar naquilo e explicar o porquê, de você fazer o cliente entender que você está do lado e você não trabalha para o governo, mas está do lado do cliente, na verdade a gente trabalha para o cliente. Perfeito. É promover uma situação em que eu até brinco com algumas pessoas, falo assim, o consultor tem que ter escutativa. Aí, muitos gestores, né, eu dou conselho para gestão também, para algumas empresas, falam assim, aqui a gente está implementando escutativa. Eu falo, o que é escutativa para você? Essa escutativa, hoje, tem uma pessoa que eu converso muito, né, que a Rita, ela fala assim, Sidney, é difícil alguém fazer escutativa. Você se zerar e abrir seu coração e seu ouvido para a pessoa falar o que ela tem para falar. Exatamente. E você não falar enviesado, é difícil. Porque nós seres humanos, como a gente não aprendeu a ser empreendedor, a gente não aprendeu também a coletividade da coisa. A gente é instruído. Não, a minha geração, que é a geração X, é uma geração que ela foi moldada a trabalhar. Então, vou trabalhar, vou ganhar mais, trabalhar, é sempre assim. Agora eu falo para você, então é uma geração que, a minha geração, é uma geração que foi moldada, lógico, posso generalizar, mas que várias pessoas não sabem fazer escuta. E as gerações mais novas, que são as mais impulsivas, elas também não escutam os mais velhos. Elas acreditam mais que está no mundo digital. Sim. Do que escutar alguém com experiência ou ler uma coisa, eu vou ler um livro, sendo que eu tenho o chat GPT, o chat PDF ou outra IA para ajudar. Então eu falo assim, olha que coisa estranha. A pessoa não consegue escutar o outro. Como que eu vou atender um cliente se eu não consigo escutar o meu cliente? Meu cliente está com problema nisso aqui. Ok, vou fazer o trabalho operacional. Voltamos ao assunto do pacote, da entrega. Vou entregar a mesma coisa que o outro. Exatamente. Agora, atendimento para mim é um diferencial fantástico. Eu sou daquela pessoa, fui mal atendido, eu não volto mais. Eu também. Eu acho. E eu faço parte da estatística, né? Porque quando tem uns estudos malucos aí que falam que se a gente é mal atendido, a gente fala até para 70 pessoas. E se a gente é bem atendido, a gente fala para no máximo 4. Eu faço parte dos 70 pessoas. Eu falo mesmo, eu também. Eu faço questão. Eu faço questão. E é natural isso, cara. Porque marca mais, né? Marca. Agora eu vou te falar assim, eu falo que dá engajamento, né? Vamos usar uma palavra, o termo agora, engajamento. Fala mal dá engajamento. Mas eu falo para você assim, olha, eu fui uns tempos atrás agora, fui para uma cidade do interiorzão do Brasil, no norte, em que a cidade inteira tem um atendimento péssimo. Que isso? Horrível. O atendimento é ruim. E é deles, é natural deles. Para eles está ótimo aquilo. Aí eu fui e falei, não, gente, é cultural. É o Sidney que é de fora que está sentindo errado isso. Só que teve uma empresa específica que eu precisei ir, que na hora que eu entrei, eu falei, opa, não estou nessa cidade. E nessa história toda, aí foi, conversa vai.
que eu conheci a gestora do negócio. Conheci o dono, mas eu fiquei mais conversando com a esposa, que é a gestora, a gerente geral do negócio. Eu falei, por que vocês pensam diferente aqui? Ela falou assim, porque a gente não quer mais o mesmo. Foi ganho meu coração. E ela falou de um jeito tão, assim, natural, bonito. Ela falou assim, eu e meu marido, a gente viaja. A gente vê lá fora, a gente tenta aplicar. Eu falei assim, realmente, seu atendimento para mim é muito parecido com São Paulo. Que eu acho o máximo isso. E num outro lugar, que era um restaurante, que lá, um rapaz, um garçom, que tinha um atendimento completamente distante dos demais. O que eu fazia? Só chamava o garçom. Os outros, não, pode deixar, ele vai vir aqui. Porque aí a senhora falou assim, mas por que você quer ser atendido por ele? Foi porque ele sabe atender. Os demais vão fazer curso com ele. E olha, se vir mais cliente com eu aqui, só tá lascada. Por quê? Porque não... Atendimento, para mim, cara, começa a experiência do cliente no atendimento. Concordo plenamente. Entendeu? Se você não faz um bom approach ali, né? Além de tudo, fazer aquela parte que a gente chama de CRM e alimentar o network da coisa... Não é festinha que você vai fazer no final do ano com o cliente, não é caixinha de bombom que você vai dar que vai alimentar tudo isso, não. Com certeza não. Aí pelo contrário, dá o sentimento que você está querendo comprar o cliente, né? Fica muito na cara isso, né? Não é natural. Aquilo que você falou da mulher, quando ela falou para você, você viu que era natural, é muito importante o cliente sentir que isso é algo orgânico da empresa. Sim. Ele tem que sentir que a educação, a preocupação é algo orgânico. E a gente até mesmo, sendo total transparência aqui, teve alguns clientes que a gente teve um pequeno, podemos dizer, um espaço no processo onde nós ficamos sem CS, né, que é o consultor do CS do cliente. Então, um pequeno momento aqui na CNPJ, a gente ficou isso recentemente, tá? Sim. Então, um CS saiu da empresa, o outro saiu de departamento, foi para outra área dentro da empresa. Então, diria que um espaço de 1 a 2 semanas. Os clientes sentiram tanto. Quem que é meu CS? Quem que cuida da minha conta? Com quem que eu falo aí agora? Porque antes era tal. Agora eu não sei com quem que eu falo. Então a gente vê a importância de alguém voltado. Não precisa de ter um time de CS. Não. A gente consegue gerar experiência, igual você falou, no atendimento, em qualquer etapa, né, do processo com o cliente. O cliente não pode sentir lacuna, né? Se o processo da empresa como um todo funciona sinergicamente, o cliente ele não se sente perdido. Perfeito. Eu falo que quando a gente está fazendo um planejamento estratégico, tá lá, começou a funcionar a operação, lógico, a gente vai fazer os checkpoints para ver tudo mais, e eu começo a ver qual é a jornada do cliente, como que está essa jornada do cliente? Porque vai ter o pós-venda? Vai, mas e depois? E o pós-venda? Eu falo assim, né? Eu até brinco, e o pós-venda? Porque ele tem que continuar. Na contabilidade, a gente não faz cliente de balcão, né? Aquela coisa que, vai embora. Não é cliente de balcão. A gente precisa criar uma relação com o cliente. E essa história do relacional, isso demanda energia, investimento, conhecimento, contato, e enxergar também essa coisa do feeling, por exemplo, os momentos, como você falou, o momento do cliente. Sim. Então, a gente... Quando compõe isso na jornada do cliente, você fala assim, olha, aqui a gente vai corrigir a jornada dele para ele chegar nessa situação. Ok. Corrigiu, avaliou, deu certo, ok. Se não deu certo, avalie de novo e vamos corrigir para chegar no outro ponto. Porque eu falo assim, quando o cliente olha para você e fala assim, valeu a pena, e não vai me falar com a forma, fala assim, quanto que isso vai custar? Sim. Nossa, aí você ganha o mundo, você valeu a pena. Ou quanto que é o investimento? São frases que dão para você a dica de que você está no caminho certo. Perfeito. Agora, se a pessoa fala assim, quanto isso vai me custar? Não vai te custar. O investimento é de tantos reais. Por que investimento? Porque, a gente vai fazer isso, e ele vai se mudando, né, com o tempo. Mas é interessante isso quando o cliente percebe a lacuna. Ele sente, né? Sente. Tô sozinho. Cadê aquele contato ativo? Cadê aquela pessoa que se preocupa comigo? E o legal é quando eles falam, né? Porque se não falam, a gente fica meio perdido. Mas quando eles falam, você aproveita a dica e bora lá conversar com eles. Agora, a gente precisa enxergar também que, por exemplo, uma das coisas que eu enxergo, né? Que alguns problemas... Tem empresas, tem gestores que montaram sua carteira de cliente
mas elas não enxergam que é renovar uma carteira. Não estou falando de trocar completamente, mas enxergar que é uma coisa que eu bato na tecla, até com meus alunos, sobre projeção. Hoje você faz isso. Amanhã você faz isso. Desse jeitinho, né? Vamos falar da contabilidade. Hoje eu faço contabilidade assim. Amanhã eu faço assim. 10 anos fazendo isso. O que você agregou além disso? Mas então a gente vê gestores que não conseguem enxergar. E é interessante, tem uns que eu converso, eles são muito... não, porque eu sou super tecnológico. Aí eu falo assim, ok, todos nós somos. Aí eu falo assim, vou trazer um pouco, todos nós somos tecnológicos. A gente veste uma roupa, a gente fala uma língua, a gente usa coisa no cabelo, na barba, eu uso óculos, eu tenho um negócio aqui, sei usar. Somos tecnológicos, um conjunto de técnicas. Agora, hoje o mundo precisa de tecnológicos digitais. Aí já começa a mudar. Aí o cliente olha para isso e vê aqui, o que ele tem aqui? Só o Internet Bank e o WhatsApp. E ele não consegue usar o WhatsApp para fazer negócio. Ele usa o WhatsApp da forma mais, assim, superficial, que é uma comunicação rasa. Tem uma empresa lá de Curitiba que ela dá risada, que quando a gente vai fazer alguma coisa, eles montam um grupo. Aí eles falam assim, Sidney, coloca as suas regras. Porque no meu grupo de WhatsApp não pode bom dia, boa tarde, boa noite, não pode figurinha, não pode palminha, não pode gif. Por quê? Porque isso é perder tempo. Comunicação tem que ser assertiva. Eu falo bom dia, estou com tal demanda, acho que a solução é essa. Eu já tenho sim, como tem que ser. Agora, os clientes, por exemplo, esses gestores mais, né, eu não estou falando de gestores mais velhos não, tá? Sim. Gestores novos que enxergam esse aparelho aqui como, assim, não enxerga, né? Usa porque tem que usar, mas não enxerga da forma correta. Eu falo assim, e aí? O que você vai fazer? Você tem a faca e o queijo na mão, chamado um smartphone. Você não vai aproveitar o máximo desse aparelho? Ou seja, não consegue extrair... Aí vamos usar uma palavrinha bonitinha do momento agora. Não consegue sair do dashboard os dados legais para ajudar o cliente a tomar uma decisão. Perfeito. Por quê? Porque ele não conseguiu ler o que a projeção de mercado está falando e cruzar com a informação do dashboard dele, da tela dele. Sim. Eu acho que é complicado quando eu pego... por exemplo, assim... Tem um pessoal que conversa comigo e fala assim, eu não sou tecnológico. Eu falo assim, não, você é tecnológico, além de tudo, você é TIDIC, que é uma tecnologia digital. A gente precisa enxergar, vou falar a verdade, o que vai ser daqui a 10 anos? Vamos colocar, nós estamos em 2026, e 2036? Como que vai estar o mundo do nosso mundo contábil? Como que vai estar? Será que ainda a gente vai estar hoje já vem empresas que não tem mais papel, que eu acho uma evolução, parabéns, mas eu tenho cliente que quer receber papel. Exatamente, e ainda tem, viu? Ainda tem, muito, né? Tem cliente que vem aqui na porta buscar, inclusive. E tudo bem, né? Tudo bem. Aí eu falo para você, eu vou excluir os não papel? Não. Aí então, o que eu penso é o seguinte... Esse cliente que gosta de papel, ele está reparando que você já está pronto para 2030, 2040? Ele entendeu aonde que a empresa dele vai estar em 2030? Não, talvez não. Mas você pode ajudar a enxergar lá longe. E aí eu falo para você, porque esse gestor enxerga esse aparelho como um mero aparelho de falar no WhatsApp. Porque nem ligar, mas a gente liga agora pelo WhatsApp. Exatamente. 100% funcional, né? Então eu falo assim, você acaba... Hoje é mais barato você ligar pelo telefone, né? Ligar o aparelhinho, do que você usar os dados. Mas a gente usa os dados, que acho que é mais rápido, é mais tecnológico, é mais bonito. Não é isso. Já tá ali, né? Já tá na sua cara. Tá ali, é só clicar. Mas não é isso. Então eu falo assim,
A gente precisa enxergar que nós temos muitos gestores, né, e o CNPJ trabalha com esses gestores, e eu tenho certeza que alguns são, porque isso é muito comum, que tem essa visão, vou usar uma palavra aqui, talvez seja um pouco forte, mas acho que a maioria vai entender, tacanha, visão tacanha para o futuro. Tem gente que tem medo, aí é outra coisa, do futuro. Tem gente que se projeta para o futuro, fala, mas no comportamento, zero para o futuro. Tem um gestor da área contábil que me procurou. Sidney, eu preciso trabalhar essa coisa de 10, 15 anos para frente por causa da minha marca, não sei o que, eu dei uma atividade para ele. Aí ele começou a falar assim, opa, a sua ansiedade vai fazer você ficar cego. Ele falou, por quê? O que eu te dei, no mínimo, é 4 ou 5 dias que você faz. Você tem que refletir. Não é só um teste, não é só preencher. Não é. Ele tinha que falar da empresa, mas de uma forma viva, orgânica. Até hoje não conseguiu acabar. Fazem 4 meses. Isso é preocupante. Entendeu? Porque ele falou, eu não consigo ver o lado de lá. Ele foi depois, né? Ele falou assim, eu não consigo andar. Eu não consigo ver o lado de lá. Eu falei, então a gente vai trabalhar isso. Sua empresa está aqui, agora a gente vai ter que dar, em vez de ser um passo desse tamanho, a gente vai dar um passo assim. Sim. E você vai começar a enxergar. Aí ele falou, tá. Então, olha, falando a língua do cliente, né? Claro. E o cliente até hoje se projeta como super tecnológico, empresa, não sei o que, eu acho o máximo isso. Digital. Papapá. Ok, parabéns. Mas na realidade ele não atua assim. Ele não é assim. A essência dele não é assim. Então eu falei, só que o seu público começou a mudar. Você tem que dar um passo à frente. Para eles buscarem você, não você buscar eles. Mas é aquele negócio. Eu vejo isso aqui como um mero falador ainda, né? Meio de falar com alguém. Sim. Eu estava vendo você falando e eu lembrei de um antigo patrão. Não fala mais patrão, né? Lembrei agora. Ele é o CEO. CEO. Né? A palavra gourmetizada bonitinha. CEO da empresa que eu trabalhava. E ele falava algo muito legal. E ele falava isso para a contabilidade. Então era uma empresa que prestava serviço para a contabilidade. Mas eu concordo com ele em qualquer ramo. Da mesma forma que o que você está dizendo aí, a gente está usando muito exemplo contábil por estarmos aqui, mas é para o mercado, né? E ele falava uma coisa que eu achava sensacional. Ele ia conversar com um empreendedor, né? Empreendedor contábil. Ele falava assim, quantos vendedores você tem na sua empresa? Primeiro, escritório de contabilidade não tem comercial, não tem venda. É por indicação. Não tenho ninguém. Aí ele mudava a pergunta. Quantos clientes você tem hoje satisfeitos? E aí, hoje eu tenho uns 100, 150 clientes satisfeitos. Então você tem 100 a 150 vendedores. Porque um cliente satisfeito, ele é um vendedor. É aquilo que você falou, né? Dos 70 negativos e dos 4 positivos, esses 4, na hora que ele for procurar alguém que faça a mesma atividade, ele vai procurar quem você indicou. Pois é, e eu falo isso. Quando você indicou, a gente estava conversando aqui um assunto antes sobre o que a gente gosta de fazer para conversar. Sim. Eu te indiquei uma coisa. Foi. Verdade. No seu cérebro, gente, na verdade eu indiquei para ele um lugar para ele comprar um negócio específico, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Sim. Né? Aí o que acontece? Na sua cabeça, a possibilidade de você chegar lá e já falar e a compra feita aumentou. Sim. Porque alguém que você confia que falou, alguém, olha, ele veio aqui e falou que é gostoso, que é bom, que não sei o que, eu vou comprar. Sim. Agora, o nosso cliente, quando ele fala bem da gente para alguém e essa pessoa vem falar, dá uma satisfação gigante. E aí são esses feedbacks que vêm de fora, inclusive também do cliente, que retroalimentam o nosso sistema. Sim. Como empresa. E eu consigo fazer com que a empresa, a estratégia aqui foi essa, está certa. Então bora continuar aqui. Porque esses feedbacks mais poderosos, inclusive os negativos são poderosos, a gente tem que aprender com eles. Eu não posso ficar na zona de conforto, né? Nessa zona de conforto, tipo, tá bom assim. Uhum. Né? Meu pai faz assim, meu avô faz assim, Gabriela agora, da Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então o que acontece? Tem gente que ainda faz isso. E olha, e trabalhar o seu cliente final como seu vendedor é uma estratégia fantástica. Porque você vai ouvir e vai ver como o cliente vê você. Você vai despregar o seu corpo assim e olhar para você mesmo. Você fala assim, opa, aquela cadeira, gente, tem uma cadeira ali, ó. Aquela cadeira está no lugar errado. Por quê? Porque ela está mais virada do que a outra. Então, se eu sentar lá para conversar com alguém, eu vou ter que forçar mais o pescoço para eu ficar. Entendeu? Então, você acaba vendo como o cliente vê. Olha o cliente, vai ficar com o pescoço virado. Sim. Então, você acaba tendo outras, ou vai ser outro olhar. É uma estratégia bem pesada. Viu? Tem que ter muita energia também, mas vale a pena. Com certeza. Eu acredito muito, assim, teve um momento que, principalmente, eu trabalhei como CS, consultor de sucesso, nessa empresa, e quando eu estava prestes a ir, eu recebi a proposta, eu conversei com o meu professor, o Daniel, aquele que eu falei que é um amigo, sempre peço conselhos para ele, profissionais. Sim. Ele falou, Giovanni, é uma área que está muito em alta, você vai aprender muita coisa. Então, no primeiro momento, foi muito bom. Realmente, eu tenho muito que agradecer por todo o aprendizado. Só que depois de um ponto, eu comecei a reparar o mercado. Quando se fala CS, experiência do cliente, todo mundo tem um CS. Eu tenho um consultor de sucesso. E virou moda falar que tem, mas poucas empresas realmente entregam o que realmente é um CS. Sim. E é difícil, não estou falando que é fácil. Claro, a iniciativa já é o primeiro passo. Aquele exemplo, né? Sim. Tem um longo caminho a ser percorrido, temos que dar o primeiro passo. Mas ficou tão na moda falar que eu tenho um time de experiência que eu acho que os próprios clientes começaram a desconfiar. Será que tem mesmo? Será que está realmente gerando uma boa experiência ou é só mais uma pessoa que eu vou começar lá dentro? Isso é muito difícil porque acaba popularizando algo que tem uma responsabilidade imensa. Mas e você tem toda a razão, viu? É igual coaching. Coaching é uma profissão. Não, todo mundo é coach. Coach de tudo. Eu falo para você o seguinte: entregar a experiência do cliente é muita informação. Sim. É muito trabalho, é muito. Muita energia depositada ali para o cliente entender. Falei para você que eu estava agora, né? Semana passada eu estava no Rio Grande do Sul lá a trabalho. Ok. A empresa me chamou e falou assim, gente, precisa de um gestor de experiência. Foi abertamente falado, gestor de experiência. O cliente para o evento tal. Ok. É um evento com 1.500 pessoas. Me deram o perfil, começaram a fazer. Quando a gente começou a fazer, eu falei assim, a gente vai corrigir isso. Né? O CEO, ele ouviu tudo. Aí ele falou assim, eu preciso de braço. Aí colocou o braço em mim, 2 pessoas, vamos trabalhar. Mas ele falou, aí com o tempo, o outro time, que era do atendimento, começou a me dar também força, porque o negócio é violento. Uhum. Tudo para que o cliente saia e fale assim, quero de novo. Aí eu falo para você assim, Giovanni, dos 1.500, lógico que eu não agradei 1.500. A gente tem que ter 100% parabéns, você pegou 100% e fez 100%, parabéns. Não vou falar que não tem, que não conseguiu. Sim. Agora, só que a gente fez uma análise variável. Né? Isso que eu achei interessante. A gente estava em Gramado, isso foi antes, tá? Uma semana antes do evento. Estava em Gramado, a cidade turística, fazendo à beira dos 0 graus. Acho que não sei se foi anterior, eu tinha nevado, uma coisa assim, não sei se foi gelo, alguma coisa. Névoa, então aquela sensação europeia. Sim. E a cidade lotada de gente, um monte de parque, agora ela tem um monte de parque, então eu falei, a gente vai competir com tudo isso. O que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, me ajuda. Então a gente começou a trocar algumas coisas de lugar para corrigir, para que o cliente que estivesse num dia específico lá do evento dentro tivesse uma outra experiência. Aí todo mundo começou a perceber a mudança, mas
foi muito rápido, um time inteiro. O que é legal é que nesse evento o time era sinérgico. Um falava, o negócio falava assim, era linear, rapidinho. E eu falava assim, olha como, porque a gente fez várias reuniões antes para alinhar, para todo mundo estar sinérgico. Isso é uma coisa legal. Mas eu falo para você assim, e além de tudo a gente fez agora a avaliação pós, né? A gente está desdobrando ainda, vai ter um outro evento, né? Vai fazer um outro evento não no mesmo porte, mas um pouco menor daqui alguns meses. E aí ele falou assim, Sidney, e aí? E você? Eu falei, ó, aí vem a visão crítica, né? Ó, a gente errou nisso, a gente acertou nisso aqui a gente tem que corrigir, fácil de corrigir, isso aqui é difícil de corrigir. E todo mundo pensando, o cliente tem que sair aqui falando, quero mais. Depois isso como se fosse um mantra. Uhum. Bom, e aí eu falo para você, ele tem um time de experiência do cliente? Ele não tem, essa empresa não tem. Não tem, porque é deles não ter. Mas os vendedores que atuam faz o cliente babar. E eu vi os vendedores atuando. Que legal. Eu fiquei assim, ó, eles falando assim, os clientes assim, e o evento rolando, e eu acompanhando a fala dos caras, eu falei, parabéns. Porque, perdão. O cliente babando, e o cliente falou assim, não, eu quero. Olha, tocou lá na veia, nem na veia, na veia do negócio. E aí eu falei assim, mas por quê? Os vendedores deles vivem o cliente o tempo inteiro. Eu fui para essa experiência do cliente no evento. Eu não interferi jamais ali no modelo de venda deles, porque eles têm um modelo próprio de venda que é bem interessante. E aí um dos patrocinadores lá do evento, né, falou assim, quero chamar você para trabalhar comigo. Eu falei, vambora. Né? Aí começou, agora vamos ver o que vai virar, mas começou a negociação. Porque ele falou assim, eu falei, mas por que você gostou? Por que você está falando isso para mim? Ele falou, porque você tem um jeito de tratar, um jeito de conversar. Você levou a gente o tempo inteiro aqui, ó. E olha que você não é de ficar, você viu o negócio, você foi lá resolver, a gente está olhando isso, você está fazendo isso o tempo todo. Aí vem o consultor, né? Mas eu falo, essa empresa específica não tem essa situação do experiência do cliente. Porque eles não querem, porque só não precisam. Porque os próprios vendedores fazem a situação de forma natural. Isso eu acho legal. Agora, que realmente tem umas empresas que falam assim, nós temos, os caras vão de terninho, gravata, né, tudo parece uniforme, sabe? Compra de lote, investe tudo igual. E olha para eles e fala assim, tem um segmento, cara, que não é o nosso, ainda bem, que um dia eu fui num evento deles e eu falei assim, o que é isso? Passou na mesma loja, todo mundo comprou a mesma roupa? Aí até um dos gestores que me convidou para assistir, né? Falei, se os caras trabalham na empresa, eles compraram a loja na mesma roupa? A mesma loja? Tudo a mesma loja? Eu falei, por quê? Olha o estilo do sapato. Olha o estilo da calça. Olha a camisa. Tudo igual. Tudo igual. Alguns estão com coletinho. Acabou. Que isso? Eles não têm vida própria? Não sei, é cultura, não sei o quê. Não, ele fala de cultura. Eu falei, tá, cultura, mas que cultura é essa? Você não veste assim. Você tem que obrigar as pessoas a vestir do mesmo jeito que você quer. Aí eu falei assim, que é isso? Aí ele falou assim, eu falei, será que eles estão vendendo bem? Porque tem gente que bateu meta que quer dizer que vai ter premiação. Mas venderam bem? Ou foram na força do ódio? Porque vender com satisfação é diferente de vender na força do ódio. Com certeza. Será que saiu de casa feliz com a roupa que tá usando? Tem esse ponto também. E eu falo, bobeira falar de roupa, não é, Giovanni? É bobeira, mas não é, cara. Ó, você tá de camiseta. Porque à vontade. Muito à vontade. Porque você se sente bem assim. Entendeu? Eu vim pra cá, eu tava pensando, e agora tem que pôr camisa? Eu tenho que pôr gravata? Eu falei, sabe uma coisa? Não. Eu conheço alguns de lá, eu acho que eu nunca vi eles formais. Eu falei assim, não, peraí, tira, põe um negócio em cima. Eu falei, bora lá. Então, Giovana, eu falei assim, a gente precisa, esse negócio de experiência do cliente, trabalhar essa coisa do gourmetizado, só porque é bonito falar o CEO, é bonito falar as coisas bonitas de falar, cuidado. O cliente percebe tudo. Corpo fala. Se você veio trabalhar na força do ódio hoje, ele que está ali operando, que nem falou nada até agora, ele vai perceber. Pelo jeito do seu corpo. Exatamente. Você acha que cliente que vai, você precisa que o cliente
tem aquela coisa da troca, né? Ele tem que pagar por aquele trabalho. Vai pagar com gosto ou vai pagar... Epa. Tem alguma coisa aqui errada? Está acontecendo alguma coisa ali? Então, cuidado com a experiência do cliente. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, e isso casa... Aqui onde nós estamos, nesse espaço aqui do podcast, uma vez por mês nós temos o nosso alinhamento mensal na empresa. Então todas as pessoas se reúnem para acompanhar o resultado da empresa mês a mês. Então é bem aberto e transparente em relação a isso. Onde eu quero chegar? Nenhum desses alinhamentos, uma das coisas que eu sempre falo, eu faço questão de falar. Por quê? Time de experiência, CNPJ, tá? Um exemplo. Tá aqui o time de CS. Nossa, o time de CS me trata super bem, tem um atendimento impecável, maravilhoso, nossa, como eu amo o meu time de CS. Mas aí eu ligo para conversar com o rapaz do fiscal, eu ligo para trabalhar, para ligar para a menina do DP, eu ligo para conversar com o responsável do contábil, a pessoa do contábil, enfim, qualquer departamento, e eu só vou tomar patada, de certa forma, né, dito popular, eu vou só ser mal respondido. A experiência do cliente, e isso é muito legal que você disse, que não tem um time de CS para isso. A empresa preocupa, o vendedor está preocupado com a experiência de quem está comprando. Sim. A empresa está preocupada com a experiência do cliente. Não é um time que tem que preocupar. É o que eu sempre falo, gente, o cliente ele conversa com atendimento, CS, responsáveis, afins, independente. Errou, falou mal, maltratou, para ele é a CNPJs. Não foi o Giovanni, não foi o Luiz, é a CNPJs que pisou na bola. Então, eu acho muito legal esse exemplo porque casa muito com o que eu acredito. Que não precisa ter um time. Tudo bem, o time estarem focados nisso é legal. Mas se a operação, é igual a gente fala aqui, que hoje, inclusive, o nosso time de CS tem uns departamentos, né? O nosso time de CS ele era um departamento exclusivo. Hoje ele era dentro do time de crescimento. Certo. Então, departamento, time de CS dentro de crescimento. Hoje o nosso CS ele é dentro do time operacional. Porque a gente acredita que a operação inteira tem que chegar ao cliente com foco em experiência. Certíssimo. A guia do DAS tem que chegar bacana. Tudo bem, Giovanni, não tem como deixar ela bonita? Não, mas o e-mail que você escreve tem uma forma diferente. Se o cliente não pagou, para ele recalcular aquela guia, você tem uma forma de contato com ele. Então, não adianta. Um terço da empresa está focado em experiência e o restante está focado em eu tenho que entregar. Porque se isso acontecer, e esse exemplo seu foi muito legal, a sinergia, a empresa não tem um time, mas quando um fala, todo mundo quer entregar. Isso eu acho sensacional. É lógico que tudo isso começa no planejamento estratégico da empresa. É ali que está a mãe de tudo, assim, sabe? Eu falo assim, o documento original, o documento principal de uma empresa, se ela vai ter um time de CS, ou se a própria empresa é o CS, ela vai estar ali naquele planejamento estratégico. Enxergar isso e avaliar, eu acho essencial demais. Nós estamos num mundo de mega concorrências. Tem concorrência para tudo. Entendeu? Então eu falo assim, como que eu vou trazer uma experiência diferente para aquele cliente se aquela empresa faz isso? Aquela empresa é 5 vezes maior que a minha, aquela é 10 vezes maior que a minha, não, aquela empresa tem muito dinheiro. Sim. Né? E outra, aí começa o mundo das desculpas, tá? Isso é tudo desculpa. Concordo. Então eu acho que tem uma coisa que eu falo com o pessoal, fala assim, faz os 5 porquês. Por que eu perdi cliente? A resposta, você achou o culpado. Agora faz a pergunta para o culpado. A resposta achou o sintoma. Faz a pergunta para o sintoma. Aí você vai achar um porquê, uma causa ali. Aí você faz para aquela causa, você vai chegar numa coisa mais, mais essência. Na resposta do 5º porquê, você chegou na causa raiz. Isso é da engenharia de qualidade, né, do Taishi Ohno, que ele mostrou que é possível transformar. E quando o gestor tende a atuar na causa raiz, a razão, a correção, a transformação é muito mais rápida. Você imagina pegar uma empresa toda e por ela toda sendo
vocês são a experiência do cliente. Cada um vai ter o feeling de escutar o cliente de um jeito, alimentar o CRM daquele cliente, e quando ele for atuar com aquele cliente, ele vai ler o histórico assim, ó, peraí, esse cliente vai falar, ó, a gente vai ter que falar aqui, ó, desse jeito, tó pacotinho. Sim. Tem receita para isso? Não. Não tem. Por isso que eu falo, uma das perguntas, né, que a Mirella fez para mim, ela falou assim, o que você fez e não faria novamente? Né, experiências ruins do passado. Assim, é tentar criar lá atrás eu tentei criar tipo um checklist e portfólio de soluções. Isso foi a pior bobeira da minha vida. Em qual cenário? Só para me entender. Na época eu estava atuando com pessoas de restaurantes, tá? Restaurantes e salão de beleza. Tá. Como eu peguei 2 segmentos que eles trabalham de uma forma mais ou menos parecida, eu criei um checklist. Tem um checklist, a gente faz checklist sim, mas eu criei um checklist duro, porque talvez a resposta era mais rápida para a receita de bolo que eu tinha para aquele ponto. Então eu tentava implementar a receita de bolo, mas isso era a inexperiência falando. Tomei muito na cabeça, e aí que eu fui conhecendo pessoas e fazendo parcerias com outras empresas, com outros profissionais que falaram assim, não, Sidney, calma aí, respira um pouco aqui, respira aqui. Lá uns 20 anos atrás, né? Então, esse respira um pouco aqui, eu comecei a ver, não tem receita de bolo. O cliente hoje não tá para te ouvir. E você precisa falar que vai vencer o negócio dele lá, o DARF dele vai vencer hoje. E aí? Qual a receita que você vai aplicar? Não tem essa receita de bolo. Mas existe um jeito. Então, cada um de nós, os clientes que a gente atende, a gente sempre tem que saber assim, peraí, eu vou tratar ele dessa forma. Ok, deu bem. Ah, deu bem, então é dessa forma. E vai ter cliente que não quer falar comigo, mas quer falar com você. Sim. Então, bora lá. No mundo, na educação, a gente vê a mesma coisa, né? Alunos, eu vejo a mesma coisa. Tem aluno que trata de um jeito, um pouco mais carente, um pouco mais amigo, um pouco mais falador, um pouco mais quieto, o que não está na sala de aula, que está ali só de missa de corpo presente, entendeu? E todo mundo você tem que entregar uma coisa. Só que aí eu comecei a enxergar como promover a experiência do cliente dentro da sala de aula. Eu falei, aí foi um desafio, foi loucura. Aí eu tive que segmentar, aí virou as que eu chamo de grupinhos. Aí tem os grupinhos, eu falo com o grupinho. Aí eu consegui amenizar. Mas a devolutiva foi muito melhor do que tratado de forma diferente do que eu tratava antes. E aí sim você começa a enxergar mais potenciais. Assim, fala, você é um diamante, cara. Só precisa lapidar isso. Os alunos, no final do curso, eles adoram ficar pedindo feedback para mim. Aí eu faço até relatório, bonitinho, entrego o relatório. Falei, por quê? Porque eles querem saber da vida deles. Mas eu falo para você, nós somos seres racionais, somos gestores, todos nós somos consultores, de alguma forma. Sim. Vendedores. Vendedores. Consultor vendedor, né? Barra vendedor. Porque a gente faz a mesma coisa, a gente tá a todo momento, eu apertei sua mão, eu estou vendendo um peixe, estou vendendo alguma coisa. Exatamente. E eu acho que nós precisamos, assim, saber falar, saber ouvir, ter empatia, que é uma coisa muito difícil, ser empático, né? E enxergar exatamente o que é essa dor, sem vender firula. Vai na dor, o cliente vai ficar muito mais feliz. Tenho certeza disso. Sensacional. Você falou algo aí que... Estou imaginando seus alunos, para ser sincero, tá? Porque no meu caso eu vi só uma palestra sua. Lembra, a gente estava conversando agora há pouco, né? E eu te falei sobre um professor que eu tive no curso técnico. Tinha 16 anos quando eu comecei esse curso. E é engraçado essa sua fala de, né, dar esse feedback, porque, na minha opinião, além da admiração, um dos motivos que eu mais me aproximei e quis ter esse professor como alguém próximo na minha vida
foi por ele ter me batido muito durante o curso. Por conta, batido no bom sentido, o apelido dele era meu malvado favorito, porque todo mundo adorava ele no curso, todo mundo adorava ele lá na escola, na época, né? Era um curso técnico, todo mundo adorava ele, mas ao mesmo tempo ele era... Depois que acabou o curso, eu fiz a mesma coisa. O nome dele é Daniel, eu falei assim, Daniel, cara, o que você achou? Como que o Giovanni chega e como que o Giovanni sai? O que você acha que tem que... Me dê um feedback. Me ajude a pensar. Eu era muito novo quando acabou o curso, né? E esse sentimento, hoje, eu vejo o quanto foi importante esse feedback, que eu tenho certeza que ainda entra nessa parte da experiência. Sim. E muitas das vezes, agora falando de empreendedores, nós como empreendedores temos medo de pedir o feedback do nosso cliente com medo do que vai vir. E assim, o Dejan, né, ele fala muito legal. Da hora que nós estamos em alguma reunião com o cliente e a gente faz uma apresentação, aí chega um momento do cliente falar, ele fala assim, não, só pode ser o chicote. Pode, fala, porque às vezes o medo de nós recebemos uma crítica construtiva, mas que dói. A construção, a organização, o crescimento dói. Esse medo faz com que nós não perguntamos ao nosso cliente, e aí o fato de nós não perguntarmos, a gente já está pisando no calo dele 1, 2, 3, 4 vezes, até que o momento ele chega e fala assim, ô Cid, eu vou cancelar, gosto mais de você, mas cara, sua unha, toda vez que você vem cá, ela tá suja. Então, assim, um exemplo, né? Sim. Mas nós não devemos ter medo. É isso, você tocou no ponto certo. Crescer dói. Evoluir dói. A cama quentinha, ela é muito convidativa. Sim. Pra gente não crescer, pra gente não mudar. Agora, a partir do momento que a gente nasce, a gente já nasce chorando por causa de dor. A gente vive da dor. A dor nos ensina a crescer. Sim. Agora, você pensou, se essa situação de já pedir para o cliente bate com o chicote, isso mostra que o cliente vai enxergar, olha, ele quer me ouvir, mas a empresa quer melhorar cada vez mais. Exatamente. Super valioso isso. Mas a gente tem medo do feedback. Temos. Tem essa coisa de não pedir o feedback, acha que eu estou protegido. Pior, tem que ter feedback mesmo. É negativo? Por que negativo? Tira o lado positivo do negativo. É positivo? Aprenda. Não fica pondo na caminha ali, não. Sim. Agora, mostrar como... eu falo que o feedback retroalimenta o sistema, né? Porque nós somos um sistema aberto, né? A gente pega negócio, digere, constrói algo e faz a entrega. A entrega volta com informação, a gente trabalha num sistema aberto. Falo para você... E é duro a gente pedir feedback. Aí eu falo, por quê, né? Por que a gente tem esse medo de retaliação? Exatamente. Tem que falar na cara, olha, não gostei disso. Eu tenho um amigo meu que fala assim, você é muito direto. Eu falei, eu sou direto? Ué, se eu não ser direto, a pessoa não vai responder o que eu estou querendo saber. Agora, se a pessoa pergunta, você gostou? Não, não gostei. Mas por que não? Agora... Se ela quer enxergar o porquê, lógico que eu vou falar o porquê eu não gostei, e eu falo abertamente, tá? Tipo esses lugares aqui, venda, né? Giovanni, eu sou gordo, sou grande pra caramba, não tem camisa que serve pra mim. A camisa serve pra mim, a manga fica aqui. E tem uma marca que eu adoro e vou comprar lá. Aí de vez em quando eles vêm com umas camisas. Eu falei, cara, essa camisa não ficou legal. Não, ficou ótimo. Você para com esse papo de vendedor, cara. É horrível, né? Horrível. Porque ele quer bater a meta. Você quer bater sua meta, mas não vai ser comigo. A camisa não tá dando. Aí eu ainda faço assim, cara, né? Chico, você a camisa fica... Levanta a mão assim e aparece... Parece aqui não, porque a camisa é larga, mas você faz assim, a mão vem... Aí fala, eu odeio isso. Isso é ruim. Aí o que acontece? Não, porque a camisa, não sei o que, pode ser feita pelas freiras cegas na noite do 29 de fevereiro, sabe aquela coisa super mega ultrablaster elite? Sim, lá na Islândia. Na Islândia ainda, na neve, quando atinge 30 centímetros de altura. Parabéns para você, meu caro. O negócio não é legal. Quando eu falo, e eu falo isso, então as pessoas ficam assim, o Sidney fala abertamente. Os meus alunos falam isso para mim, né?
Ó, quando o Sidney não gostar, ele vai. Na hora da apresentação, se ele fizer cara de nota 5, que é assim, fala cara de nota 5, é assim, ó. É porque não tá legal. Aí falando, então ele já sabe que eu nem falo. Então, quando eu sou muito transparente, quando eu não gosto, eu fico. Né? É o tal do feedback. Pedir feedback é maturidade. Sim. Saber ouvir o feedback, mais maturidade ainda. Trabalhar o feedback, se você escutou da forma correta, porque tem gente que escuta e fala assim, mas ele não é ninguém para falar isso para mim. Isso não é feedback, né? Sim. Mas escutar de forma correta e trabalhar aquilo ali, aí sim a gente está falando de gente madura para o mercado. Para a vida, né? Não mercado, para a vida. Então, a gente tem, acho que nós, empreendedores, assim, tem um longo caminho a percorrer. Como você falou no começo, nós não aprendemos a ser empreendedor. Não. Só que a gente tem tudo aí à disposição para aprender de forma correta. Vai ficar agindo na empreendedorismo por necessidade até quando? Até conseguir outro emprego? Aí você larga que você lutou? Ou por oportunidade, que você foi pesquisar, foi ver um buraquinho onde você pode se enfiar e abrir um buracão para você explorar o mercado? Mas a maioria, né, não vou generalizar, mas uma grande parte gosta da zona de conforto. A maioria. Eu acho que assim, não gostaria de meio generalizar não, mas é o que você falou. A cama quentinha é convidativa. É muito melhor chegar do trabalho, deitar no sofá, ver uma TV, fazer uma janta, ficar no seu ambiente, do que eu vou agora eu vou para o quarto e vou abrir o notebook, eu vou ver uma hora de aula, eu vou forçar minha mente, eu vou escrever, eu vou me testar. Vou ler alguma coisa diferente. É difícil. Isso é difícil. Eu falo, hashtag sem cama quentinha, meu filho. Não dá mais, não. E rumo aos 2030. Rumo ao 2030, que tá aqui. Rumo ao 2030. Não, muito legal. Você falou que seu amigo te considera uma pessoa muito sincera. Você gostou, Cid? Não gostei. Você gostou? Gostei. Eu achei legal porque você conduz de uma forma muito natural. Foi um diálogo. Olha o tanto de coisas que ele falou. Se alguém tiver a paciência de ouvir inteiro e cortar em pedaços, a gente falou de vários temas que são interligados. Ah, que legal. E eu acho que você foi pontuando papum, e eu acho isso legal porque fluiu, nem sei, eu acho que deu mais de uma hora que a gente está conversando. Já deu, Luiz, mais de uma hora. 1h07. Ó, tá vendo? 1h07. E eu falo para você, parabéns pelo projeto de vocês. Precisar, estou aqui sempre que vocês precisarem. E eu acho que sim, é dessa forma, trazendo coisa fluida para os outros profissionais ouvirem, que talvez a gente possa agregar alguma coisa lá no trabalho deles. E que vocês sejam a referência desse acréscimo no trabalho do pessoal que está escutando a gente aí do lado de lá. Ah, sensacional. Aqui, fique à vontade, deixe seu Instagram, se tiver algum convite que queira fazer, momento aí para poder... Bom, meu Instagram, @prof Sidney P. Martins. Estou lá, se quiser conversar, eu sou palestrante, né, eu trabalho na área de formação e na consultoria estratégica também. Né, e essa coisa da visão do marketing me ajuda muito. Então, se quiser conversar, estou à disposição, @prof Sidney P. Martins. E você tiver, tá? Pode ser virtual, presencial, eu atendo o Brasil inteiro aí. Não tem, comigo, distância não é um problema mesmo, eu falo, não é um problema mesmo. Porque eu acho que quem se limita é muito município, tá? O resto, a gente é ser humano, a gente tem que correr atrás onde estão as oportunidades. Eu te sigo desde a época da faculdade. No dia da sua palestra, eu comecei a te seguir, até hoje eu te sigo. Tá vendo? Você faz tempo isso, né? É muito legal, pessoal, quando... falaram, né, que eu ia estar gravando um podcast, vocês estão acostumados com a Tamires estar aqui. Quando eu vi na minha agenda, pessoal, legal o podcast, ela tá de férias, tudo bem. Na hora que eu entrei e vi Sidney, eu disse assim, gente, vocês estão sacanagem comigo, que legal. Fiquei muito feliz, muito obrigado, Sidney. Muito contente. E olha, muito obrigado, Giovanni, por tudo. Obrigado, pessoal da CNPJs. Obrigado ao Djan também pelo convite. Começou com o Djan, e o Djan é uma pessoa assim, né, faz amizade fácil, né? E a gente começou fazendo uma amizade rindo, né? Foi bem assim. Você viu a hora que você comentou ali, né? Uhum. Mas assim, parabéns. E muito obrigado a todos. Sua família CNPJs. Precisou, eu tô aqui, viu, com vocês.
acabando aqui, a gente vai tomar um café aqui, a gente vai conversar mais. Gente, tá? tem um pão de queijo ali, ó, tá? Que vocês não estão vendo, mas trouxeram um pão de queijo. Como chama a senhora que trouxe? Ah, tia Nina. A tia Nina trouxe um pão de queijo todo, obrigado, toda carinhosa, cheia bonitinha. Ela é a nossa mãe aqui, é maravilhosa. Maravilhosa. Então, Sidney, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. 103 episódios não, 104 com esse, né? Já tivemos 103, né? Me ajuda aí, Luiz. Não, tá. Aos universitários esse é o agora. 103, esse é o 103. Cara, 103 episódios, é um projeto muito legal. Então, fico feliz de ter participado. Fico feliz por ter sido eu junto com você. Foi um prazer te rever. Eu sei que se deixasse aqui a gente ia ter assunto, nós dois falamos muitos, né? Eu falo demais, você viu, né? Não, nós dois. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o episódio, deixem um comentário. Depois, se puder, passa pra gente aqui os livros que você citou, pra gente colocar na descrição também do vídeo. Eu acho muito legal. Tá. Eu mesmo depois quero. Tem um lá que você falou que eu já estava interessado nele, mas agora eu não tô lembrado o nome. Mas é isso, pessoal. Deixem um comentário, compartilhem. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima.